E chegamos ao quarto episódio do F9 Podcast. E dessa vez eu vou estar apresentando o Alexandre Cota. Pô, um jovem rapaz aí, na verdade ele tem 30 anos de idade, é um baita de um artista 3D, faz arquivis, trabalha com o segmento da arquitetura promocional e hoje vamos conhecer um pouquinho dele. Vem comigo, Gup Visan, F9 Podcast. No quarto episódio eu trago a vocês, um baita de um artista 3D. Eu descobri hoje, conversando com ele antes, que ele é novo também. Eu acho que ele é um dos mais novos aqui que eu conheço. Tem 30 anos. Quer dizer, 30, não é assim, é 30 anos. E é com ele que eu vou conversar hoje. Trouxe aqui no quarto episódio. É o Alexandre Cota. Seja bem-vindo, Cota. Tudo bem, cara? Opa, tudo bem, graças a Deus. É Legal, isso aí. cara. Ó, eu fico feliz de você ter primeiramente aceito o convite, tá? Logo que eu cheguei, troquei uma ideia, você na hora, pô, Gu, legal, eu vou sim. Já ficou todo empolgado. E, cara, de mostrar um pouco você, né, cara, o seu rosto aí, porque os seus projetos, eles já são exibidos pra caramba pro público da internet, né? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo ao F9 Podcast. Aqui é o seguinte, é igual o render, apertou, começou, mano. E, Show de cara, bola. é o seguinte, fica à vontade, fala o que você quiser falar, se sinta na sua casa, você realmente tá na sua casa agora, entendeu? Então, apesar da gente se conhecer há pouco tempo, eu tenho bastante perguntas também para te fazer. Então, vamos iniciar aí, cara. Eu sei que você mora em Guarulhos, tem alguns anos de caminhada na parte de arquitetura promocional. Fala um pouquinho de você, cara, desde quando você era criança, se você tem irmãos, um pouco da sua história, até quando você chegou para essa área da arquitetura promocional. Beleza. Parabéns aí pela iniciativa, é uma honra estar aqui. Cara, a minha história, vou contar um pouco para vocês. Antes de tudo, meu nome é Alexandre Cota, tenho 30 anos, como o Gu acabou de falar. Desde que eu me conheço por gente aí como projetista, eu sou o mais novo aí nessa turma de todos. E, cara, a minha história é assim. Desde pequeno eu comecei a desenhar, aquela paixão de criança, desenho para lá e para cá. Aí a gente desenhando mangá, desenhando carro, e eu queria ser alguém na vida com desenho. Então sempre busquei assim projetos, o que eu poderia fazer, se era arquitetura, se era design industrial, e eu fui crescendo, evoluindo. Aí a minha vida foi tomando o rumo e eu cheguei aí na arquitetura promocional depois de um tempinho. E você tem irmãos, Cota? Como que é, cara? Você é Tenho sozinho? Você tem irmão, irmãos? Tem irmãos? Quantos anos tenho tem seus irmão. irmãos? Eu tenho 3 irmãos, Tá. por parte de pai e mãe. Uhum. Um tem 23, eu tenho uma menina de 20 anos e tenho um outro mais velho de 32. Mas acho que só eu da família sou desenhista mesmo e Que trabalho legal. com arte 3D, né? Que legal, cara. E você mora há quanto tempo em Guarulhos aí? Olha, eu nasci em São Paulo, Zona Norte, ali no Parque Novo Mundo, do lado da Vila Maria, né? Eita caramba, eu já morei aí também, viu? No Parque Novo Mundo, Pô, você conhece ali onde bacana. eram os bancários? Ali Conheço no. sim. Então, na verdade, o Parque Novo Mundo fica perto da Vila Maria. Na verdade, eu acabei errando. Exatamente. É, isso aí, pode crer. Desculpa, galera. Exatamente. O Parque Novo Antes, Mundo fica perto da antes Vila era tudo Maria. Vila Maria. Isso. É, exatamente. Antes era tudo Vila Maria, aí virou subdistrito, aí teve modificação e virou Parque Novo Mundo, mas é tudo ali, tudo Que ali. legal. E E você hoje eu morou moro em quanto tempo? Guarulhos. Quanto tempo você morou lá? Cara, eu morei 20 a 22 anos. Caramba, Acho que eu cara. saí de lá com 22.
Ô, Cota, mas fica próximo mais ou menos de Guarulhos, né? O Parque Novo Mundo. Cara, é do É bem lado. pertinho. É do lado. 10 minutos você pega a Dutra e tá, Uhum. no, tá ali em Guarulhos, é onde eu moro hoje. Eu trabalhei numa montadora ali perto. Na verdade, agora que eu lembrei, não é que eu morei no Parque Novo Mundo. Eu trabalhei em uma montadora que ficava bem próximo. Eu não sei se você conhece, chamava Jardim Elétrico. Se você já ouviu Não, falar. não conheço. Jardim De nome, Elétrico não. trabalha Eles trabalham mais com a área farmacêutica, né? E aí eu me lembro que era bem Tá? próximo da onde você morava. E aí você viveu sua infância lá, tal, virou adolescente e depois acabou mudando para Guarulhos, é isso? Isso, nesse, nesse tempo aí, nessa época, eu me mudei algumas vezes, então eu Uhum. já morei em Espírito Santo, já morei em Manaus, já viajei um pouquinho aí por conta da família, né? Meu pai era gerente de mercado, então a gente tinha que ir para onde o pai estava indo, né? Então, mas o desenho sempre estava na veia. Eu sempre queria mexer com projetos e viver de projetos, né? Caramba, cara, que legal, hein? Então você já morou em bastantes lugares aí e, pô, desde pequenininho já firme nos desenhos. Seu pai desenha também? Alguém desenha assim? Como que foi a sua influência por desenhos? Cara, ninguém da minha família desenha, para ser bem sincero. Ninguém. Não sei se é dom, talento, mas eu acredito que tem uma facilidade com o desenho. Então, cara, isso desde pequeno mesmo. Com Aí eu fui me certeza. encontrando aí no percurso, eu fui me encontrando e eu sabia que eu queria desenhar assim, projetar depois de um tempinho, né? Porque ali nos seus 10 anos você não tem noção, você vai ter uma noção ali depois dos seus 15 anos, quando você está ali na Uhum. oitava série, aí você já tem aquelas perguntas, o que você quer ser e tal. Boa. Aí ali, naquela época, eu queria ser arquiteto. Já, Custe o que custar, tipo, eu queria ser arquiteto. quando você tava ali já no perto do segundo colegial ali, por aí, Exatamente. aonde E você vai ali no tomando os colegial rumos, já. né? Exatamente. E no colegial eu já comecei a fazendo uns cursos de desenho, curso gratuito mesmo, sabe? Aham. Desenho técnico. Entendi. Aí você já fez um pouco do desenho técnico, você já sabia que você ia querer ir mais pro lado assim, realmente, ou da arquitetura, ou do desenho. E aí já falou assim, bom, eu vou decidir então, já começou ali um cursinho técnico, é isso. Exatamente. E aí Exatamente, foi isso. você pode Eu falar. comecei a desenho à mão, eu fazia peça mecânica à mão, sabe aquele curso de Senai, sabe? Uhum. Aqueles desenhos técnicos básicos. Aí depois, depois de uns 6 meses, a gente migrou para o AutoCAD, né? Aí do AutoCAD, eu não tinha ideia, né, do que o desenho poderia me oferecer, né, o Uhum. desenho. Eu falei, cara, o que eu posso fazer para viver de projetos? Então, ali quando eu entrei no AutoCAD, falei, caraca, eu posso pôr todas as minhas ideias dentro de um programa. Ali eu tinha uns 15 anos. Aí Caramba, dali, cara. dali para cá eu estudo até hoje. Hum. E com Artista, 15 artista anos. 3D não para. Ah, com certeza. E com 15 anos, cara, você tava então, tipo, o quê? Na oitava série? Sei lá. Você era bem 15 anos eu novinho. estava no segundo ano. Você tava no segundo colegial, mano? Estava no segundo colegial, acredite se quiser. Eu não fiz a segunda série, da primeira eu fui para a terceira. Pô, mano, E você é não sei se extremamente hoje pode avançado, isso. mano. Não, que isso. Não sei nem até hoje porque eu passei. É porque eu entrei na segunda série e já sabia ler e escrever. Então já me passaram para a terceira, que eu quase repeti. Eu tô falando isso, desculpa falar, porque acho que eu fiquei na escola até uns 20 anos, cara. Caraca, eu terminei com 16. É, eu terminei acho que com. Cara, acho que foi com 20 que eu terminei. Porque eu reprovei 3 anos na minha vida e eu não gostava de estudar. Dei trabalho pra minha mãe, tipo, minha mãe, meu.
ela tinha um certo medo, porque ela falava assim: Meu, não aguento mais, você só quer banda. Que eu sempre curti, né, tocar. E falava assim: Você só quer Sei. banda, você não quer nada com a vida. Eu falava assim: Mãe, uma coisa já era certa, né? Eu vou conseguir um emprego legal, não se preocupa comigo e vai ser com desenho. Mas eu nem sabia que era arquitetura promocional, Legal. né? Mas hoje eu tô nesse caminho, mas foi isso, cara. Eu entrei bem tarde, assim, pra faculdade, e por isso que eu tomei até um susto, porque você é novo pra caramba. E me fala que tava com 15 anos você falou no primeiro, no segundo Segundo. colegial? Caramba. Sim. Aí com 15 anos eu já comecei a trabalhar também. Com 15 anos. Eu trabalhava perto de casa. Uhum. Falei, bom, para eu mexer no AutoCAD eu preciso de uma máquina. Então, não tenho uma máquina, eu vou trabalhar. Vixe, eu trabalhei diversas coisas. Diversas. Sério, cara? Aí eu comecei juntando um dinheirinho para comprar o meu primeiro computador com 15 Fala anos. algum trampo que você fez que não tinha nada a ver com 3D, ou arquitetura, ou desenho, e que você curtiu e serviu como experiência. Você lembra alguma coisa assim? Cara, o meu primeiro emprego, assim, na verdade foi com o meu pai, mas que eu não conto muito, Uhum. que foi numa padaria. Então, eu Que saí da legal, cara. padaria, morei aqui em São Paulo com minha mãe, então, com 15 anos, eu trabalhei como balconista de loja de material de construção, sabe? Uhum. Aí o que eu gostei foi de conhecer os materiais, revestimentos e Sim. tudo. E logo em seguida, isso estudando ao mesmo tempo, né, AutoCAD e outros cursos para eu evoluir, né, e ver o que eu poderia ser mais para frente. Uhum. Depois eu trabalhei em um mini mercado. Caramba, mano. Eu acho que Exato. é por isso que seus projetos têm boas exposições, né? Que isso. E logo Então depois do aí. mini mercado, eu virei cadista e eu consegui um trampo de mexer no AutoCAD, né? Então Que bacana. eu fazia desenho de elevador para hotes elevadores. Então ali eu tinha uma noção de desenho técnico, então eu fazia uns projetinhos e Uhum. fiquei como cadista um bom tempinho ali, 1 ou 2 anos. Depois que eu fui conhecer o 3D. Entendi, Cota. E você chegou a fazer uma faculdade depois disso? Como que foi? Não fiz faculdade, não Caramba, fiz. cara. Que legal, Somente cara. cursos mesmo. Entendi. E aí você fez o curso, tal, começou a mexer. Como que foi, a sua chegada para arquitetura promocional? Quem que deu aquele input, aquele start de falar, pô, existe isso, cara. Vai atrás que é muito bom. Cara, foi bem estranho, porque eu não tive assim um influenciador, tipo, conhece esse mercado aqui que vai ser bom, pode ser legal para você expor suas ideias para fora. Eu acredito que foi no caminho. Depois de logo cadista, eu comecei a ver imagens na internet. Falei, cara, isso daqui não é possível, que é computador. Falei, não é possível, eu preciso estudar isso daqui, 3D, que parada é essa, né? É. Aí acredite se quiser, eu fiz AutoCAD 3D, o curso. Aham. Cara, aí eu comecei a fazer uma casinha ali, outra aqui, e fui montando aquele portfólio bem simples, né? E Aham. fui fazendo projetos. Passou 1 ou 2 anos, eu só estava fazendo projeto de casas, de prédios, para alguns arquitetos. Uhum. Aí eu falei, bom, eu quero isso daqui para minha vida, meu. Arquitetura civil. Aí, depois de um certo tempo, aí que eu fui conhecer a arquitetura promocional, de estandes, de cenografia, porque depois de um tempo que você trabalha com arquitetura, tem alguns momentos que você se sente um pouco engessado, né? Sim. Tipo, a arquitetura ela já está pronta, né? O arquiteto já fez. Então você ilustra ali o design de interiores, os móveis e tudo.
Já vem tudo especificado para você fazer. Quando eu conheci o mercado de eventos, arquitetura promocional, eu falei, cara, gostei disso daqui. Aí, assim, um dos primeiros projetos que eu vi ali de arquitetura promocional foi do Ricardo Ferreira, Que legal, que é cara. exato, que é um baita profissional, né? Então, Então ele foi uma influência total pra você. cara, lá no começo, sim, há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, Uhum. 10 anos atrás, agora não me lembro de data. Então, eu comecei a me interessar por esse mercado. Que legal. Mas eu não larguei a arquitetura civil até então, né? Uhum. Até eu migrar de vez para a arquitetura promocional. Tá, e na civil você fazia mais ilustração mesmo, arquivisa, é isso? Exatamente. Aham. Fachada de casa, de prédio, e era isso. Design de interiores, sala, cozinha, banheiro. Que legal, cara. Comecei assim. E aí você já depois conheceu, né, a arquitetura promocional. E como que foi a sua experiência com, com o primeiro cliente? Como, porque até aí, beleza, você trabalhava com arquitetura civil, fez um portfólio de arquitetura promocional, falou, bom, agora eu vou disparar meu portfólio, umas imagens, vou correr atrás. Beleza. Qual que foi a primeira empresa que você trabalhou? Cara, eu comecei como freela 3D. Aham. Eu ainda atuava como arquitetura civil, né? Uhum. Fazendo casas, mas eu falei, vou para stand agora. Stand, cenografia. Como arquitetura promocional, eu iniciei como stand. Então eu Tá. fui fazendo um portfólio meio que fake, né? Aham. Ali como aprendizado, dentro do 3D, para saber como que ilumina, porque é totalmente diferente, né? Total, total. Totalmente diferente. A gente não tem um sol lá dentro do Ah, pavilhão. Então aí eu fui montando um portfólio assim, meio que de estudo, e fui disparando em rede social, e-mail, uhum. e fui apresentando para as empresas. Foi assim que eu comecei Certo. na E arquitetura promocional. aí a primeira empresa, você se lembra como chamava? Se não quiser também não precisa falar, tá bom? Lembro, Lembra? lembro sim, lembro sim. Trabalhei, fora os freelances, eu trabalhei primeiro com a Neo Publi, Ah, cenografia, uhum, e trabalhei bastante anos com eles. uhum. Um bom período aí, muita experiência. Só tenho a agradecer esse tempo aí, porque a gente aprende realmente dentro, no processo, né, trabalhando. Sim. Então, aí eu me interessei muito, eu falei, cara, eu vou arriscar. Então é isso. Estou aí desde aquela época Aham. com projetos promocionais, Que né? legal, cara. Então você trabalhou na Neopubli aí, uma empresa muito boa também, né? É uma empresa até que grande também. E você pegou bastante experiência, né? E, pô, bem bacana de saber que também você já trabalhou com algumas outras coisas, né? Antes. Eu falei brincando com você aquela hora, mas, cara, querendo ou não, você teve a experiência de trabalhar, tipo, no mercadinho, em alguns lugares que você viu como que era a necessidade de você já expor, cara. Ó, ele precisa expor aqui, precisa expor ali. E isso, querendo ou não, ele afetou já, né? Até hoje, acho que talvez na sua forma de pensar, né? Na sua Talvez sim, criação. Com talvez sim. certeza, eu acho que tudo é válido, né? Toda a experiência. É o que eu falo, eu canso de falar, né? Tipo, meu, eu já trabalhei com muita coisa antes de ser projetista, de ser designer. E já fui tatuador, já fui cabeleireiro, já fiz um monte de porrada de coisa, né? E, cara, e Sim. qual que. Uma pergunta assim, aleatória. Você tá fazendo o seu projeto ali. Que curte de. Qual é o som que você curte? Que estilo de música? Você fala assim, mano, eu já acordei empolgado pra fazer aquele Ah, projeto. Que você gosta de escutar? Fala aí pra gente. caraca, você me deixou uma saia justa, hein? Sério, mano? Ó, Fala aí. no começo eu ouvia muito eletrônica. Para ser bem Legal. sincero, eletrônica ali na adolescência, até os meus 20 e poucos aninhos. E de lá para cá, meu, somente sertanejo.
sertanejo. Legal, Até cara. dentro das empresas que eu trabalhei, o povo tudo me zoava porque eu era o sertanejeiro. Hoje você tem um coração apaixonado. Todo mundo roqueiro, né? Artista 3D, tudo roqueiro, né? A maioria. Todos É, que eu conheci, cara. você olhando meu estilo assim, o que que você acha que eu gosto de escutar? É, porque hoje eu já te conheço, né? Você ouve reggae, você ouve... Ah, tá vendo? É isso aí, mano. Eu gosto de tudo um pouquinho, tá? Eu sou bem eclético. Se tiver rolando um som, eu vou estar escutando. Mas se você falar assim, meu, qual que é o som que você curte? Eu vou falar reggae. Curto um reggae, curto um rockzinho. Pô, curto um hardcore também, porque eu também gosto de andar de skate, de surfar. Então, é mais ou menos essa Legal. pegada, cara. E hobby, o que que você gosta de fazer fora do tempo de trampo, assim, nas suas horas mais livres? O que que você curte aí? Cara, é passear com minha família, é com minha esposa, meu filho. A gente, artista 3D, a gente não tem muito tempo assim livre. Aham, é Então, verdade. cada brecha que a gente acha, a gente passeia, dá uma viajada. São coisas assim. Uhum. Quantos anos tem seu Fora, filho? meu filho hoje tem 7 anos. Que legal, dois a mais que o meu também, eu tenho de cinco. É, com certeza, cara, acho que são momentos assim mesmo que a gente tem aquelas horas mais vagas, que a gente fala, mano, vou aproveitar, vou fazer isso, aquilo. E, mano, e por incrível que pareça, né, a semana aí a gente trabalha tanto, quando chega no sábado e no domingo, piscou, já é segunda-feira de novo, né? Exatamente. E por muitos, muitos anos eu trabalhei de domingo a domingo. Aham, Muitos, é, muitos anos. é verdade, A gente cara. sabe como que é a vida corrida. A alteração ela só chega de sexta-feira, né? Então, Pode crer, sexta-feira, 6 horas da tarde, é né? isso mesmo. Mas faz parte do nosso mercado. A gente, Aham. Legal. E, pô, Ale, qual que foi a chave de virada pra deixar o seu trabalho pra outro nível, cara? Tipo, quando que você sentiu de... Porque, assim, os seus trabalhos são muito bons, cara. Tanto o projeto de criação, como a renderização. E que momento você falou, puta, eu preciso buscar porque o mercado ele tá pedindo. Eu preciso evoluir, eu preciso correr atrás, eu preciso de um curso, fazer aquilo, aquilo. Como que foi? cara, primeiramente, obrigado aí por elogiar os projetos. Claro. Mas é aquela coisa, né? A gente sempre tem que buscar evolução. Então Uhum. chegou um determinado tempo que a gente já, eu acho que todo artista ficou cansado do V-Ray, aquele famoso preset pronto. É, E cara, quando chegou o Corona, assim, mas desde o V-Ray eu gostava de deixar o projeto mais impecável possível. certo. Então, isso já é de mim, o perfeccionismo, né? Uhum. Então, é muita referência, então buscar referência de realidade mesmo, como que é feito. Isso. Então, aí eu fui me aprimorando, fui buscando curso, Uhum. curso atrás de curso, Legal. e vir à noite estudando, Legal. e sempre buscando o melhor para a gente se destacar aí no mercado. Uhum. Então a tendência que você teve aí para virar e deixar um projeto talvez melhor do que já era foi a questão da chegada do Corona, então, né? De você conhecer o software e falar, pô, meu, isso daí faz umas imagens mais realistas, vou procurar saber. É, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que para muita gente ele facilitou, Aham, vamos dizer assim. aham, Ele chega num realismo assim, mais rápido e fácil, prático, né? aham. É verdade, cara. Pô, e eu, a gente conversando aqui, né? Eu lembro quando teve o esquema da pandemia, que eu também tive que sair da parte de projetos de arquitetura promocional, caí para Arquivis, fui trabalhar com a Tipote de Curitiba, e lá tava você e eu nem sabia, brother. É verdade, a gente trabalhou junto e a gente nem sabia. Então, e aí eu me lembro, pô, o Eduardo, o grande Edu aí, se um dia estiver assistindo, um grande salve aí daqui da dupla que já foi da Tipote. E, Grande abraço aí. e eu me lembro que às vezes ele falava assim, ó, a gente vai começar um empreendimento novo, tal, 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 pede pro Cota o modelo 3D ou não sei o que lá, né? E eu mal sabia que você Exato. fazia arquitetura promocional, cara. Aí
passou toda essa época, tal, voltei primeiro, né, talvez que você para os eventos. E aí de repente você me chama e fala assim: "Meu, você faz arquitetura promocional também, eventos, tal". E aí foi quando a gente falou: "Puta, não acredito, velho. Eu vi um cota que tinha uns projetos de stand lá, mas nem imaginava que era você". E eu já te conhecia do YouTube, cara. É, né? Do YouTube, com alguns vídeos Aham. seus, que a gente sempre vai buscando se aperfeiçoar, né? Que Então, legal, cara. vamos procurar quem é referência no mercado, quem tem conteúdo, Aham. pra gente sempre estar em destaque. Muito legal, cara. E o que eu falo é sempre assim, eu sempre espero ajudar uma outra pessoa, porque o meu início eu não tive ajuda de ninguém, infelizmente, para entrar nessa área foi arriscando, eu saí de uma loja de móveis planejados e a primeira vez que eu fui trabalhar foi para uma empresa, né, pequenininha, e aí acabou que eu chamava a testeira de testada, ia procurar o tamanho dos vidros, o pessoal falava assim, vai lá pro galpão e se vira, eu ia com uma treninha medir os padrãozinho, então, se eu tivesse um Gup Visan naquela época, com o canal, do jeito que eu tô tentando fazer, levar para vocês que não conhecem, uma interação melhor, um conhecimento melhor, com certeza, talvez isso ia me ajudar bastante, né? Então eu fico grato do que você falou agora, Exatamente. cara. Exatamente. Muito legal, Cota. E aí a gente se conheceu lá e você já fazia os projetinhos já de stand, a gente não sabia. Seus projetos de arquivista são muito bons também, viu, cara? Você tá de parabéns Pô, aí. obrigado, obrigado. Muito legal. É como eu te falei, eu comecei na arquitetura civil mesmo, né? Aham, Arquivista. aham. E eu só, na pandemia, eu dei uma reativada nos contatos. Sim. Cara, aí foi assim, na primeira semana eu peguei um curso de corona, eu falei, eu vou estudar, Uhum, domingo a domingo. uhum. Quando foi uma bela segunda-feira, eu postei uma imagem e mandei para os meus clientes que eu atendia na época. Na hora eu já fechei um empreendimento completo, 2 empreendimentos. Falei, cara, vamos para arquitetura civil. Olha E só. nesse momento eu só estava fazendo lives, né? Tour virtual, Uhum. para arquitetura promocional, eu digo. E Muito. eu fiquei meio em paralelo nos dois nessa pandemia, né? Uhum. Porque não foi fácil para ninguém. Não, não foi fácil. E tanto que quando eu saí primeiro do evento, do Arquivis, né? Eu voltei para eventos, que foi justamente quando eu entrei na Cenografia. E aí você me chamou perguntando como que tava a área, né? Porque, meu, tava saindo da pandemia, a gente nem sabia se era realmente ia ser, se não ia. E aí a gente conversando e depois quando eu fiquei sabendo que você voltou para os eventos, cara, foi uma vitória de saber que o negócio realmente começou a andar, né? Então a gente fala, pô, os profissionais aí voltando para ativa é sucesso, né? Exatamente. Alguns não voltaram, né? Infelizmente. Infelizmente. Tanto que o nosso mercado está um pouco defasado com essa parte aí. Está faltando profissionais qualificados. Eu acredito que, como em várias outras áreas, né? Uhum. É verdade. E, pô, Ale, cara, é assim, qual é o software que você mais utiliza no seu dia a dia? É o 3D Max mesmo? Como que é o esqueminha? Cara, eu uso 3D Max com Corona Render Uhum, e Photoshop para tratar as imagens. legal. Basicamente é isso que eu uso. As plantinhas baixas você costuma fazer no CAD ou Corel? Cara, pode ser de Várias várias formas, né? formas. Vai do prazo. Aham, Tem cliente que manda só uma planta em CAD, eu aham, faço no próprio CAD, aham. ou a gente faz aquele render de De cima cima. e faz no Photoshop, ou joga a imagem no CAD Uhum, e faz dali mesmo. sim. Legal, cara. Basicamente é isso Então aí. você tem algumas opções. Eu mesmo costumo fazer no Corel, eu sou meio old school nos programas. E o Corel é das antigas, Já mano. mexi muito tempo. Já faço rapidão, já mando. E, pô, assim como todos os convidados, né, que eu entrevistei até agora, eu queria saber como que é o seu processo, cara, de criação, né, de evolução. Mas assim, antes, eu acho que é legal ler.
as perguntas da caixinha que eu coloquei no meu Stories hoje, porque alguma delas, Bacana. senão poderia estar cortando o seu processo, né? Então, vamos Tá lá. bom. Aqui, ó, Gustavo Araújo. Ele está perguntando, no início, qual foi a maior dificuldade para desenvolver um projeto, né? Seria a modelagem ou a criação? No seu início, qual que foi o pior deles? Cara, boa pergunta. Bem no início, Aham. eu acredito que criação com técnica, Uhum. porque a gente sabe hoje que para a gente fazer um stand, a gente tem que saber normas, tem que respeitar o manual do expositor, a criatividade a gente se limita um pouco por conta de budget, de verba, né? Certo. Então, no começo era isso, a gente ter a mão ali de fazer um projeto bom, bonito e barato, Legal. entendeu? Aham. Raramente vai chegar um briefing para você, temos verba infinita Uhum. para gente desenvolver um projeto, mas Foi essa seria a a resposta. resposta aí. Essa... Legal. Viu, Gustavo Araújo? É isso aí. Agora, Valeu, um abraço. um abraço. E agora, vendo as perguntas aqui, a gente pode deixar para depois. Vamos voltar aqui no nosso raciocínio. Você recebeu o briefing hoje, certo? Como que Certo? você procede? Boa pergunta também. Vamos lá. Olha, chegou o briefing, eu já peço o manual do expositor. Com o briefing, a gente dá aquela lida geral, Certo. relê de novo se a gente não conseguiu entender alguma parte. Uhum. E por incrível que pareça, eu resumo o briefing num caderno, numa folha. Eu Legal. ponho os pontos principais ali, porque uma vez que a gente anota, a gente guarda na cabeça. Exatamente. Quando a gente lê, a gente esquece. Então, chegou o briefing ali, o manual, já separei tudo, fiz aquele resumo. Risco a área ali do stand, num caderno quadriculado, que a gente tem aqui. E eu começo a fazer o formato do stand, o Uhum. perímetro, né? Certo. E eu comparo com a planta da feira. Uhum. E eu vou colocando setas ali aonde tem o maior público, qual é o melhor lado de colocar um logo, a testeira, aonde é o lado morto que a gente chama, que não passa muita gente, que é o lado que vai ficar fechado e tudo mais. E após isso, cara, é referência com Pinterest, Behance, eu separo uma pasta e vou salvando as referências, pesquiso em rede social do cliente, no site, Aham. todas as informações possíveis, o que que eles estão usando, tipo, nos últimos meses, as cores, se eles estão inovando em tecnologia ou não. Cara, eu Uhum. tento separar o máximo de informações possíveis, porque com um bom briefing, eu acredito que já é uma porcentagem muito alta da gente fechar o projeto. Muito boa, cara, E, muito boa. E aí e você. depois de tudo isso, cara, aí que eu vou para o 3D. Depois de ter riscado ali no papel o projeto, literalmente eu faço a planta, não somente a planta, eu já dou uma elevação ali. Às vezes eu faço até uma perspectiva, dependendo do projeto, aquelas volumetria mais orgânica ou futurista, e eu já vou desenvolvendo. E por último que eu vou para o 3D, por incrível que pareça. Que legal, cara. Então na planta baixa você faz todo o layout, organiza tudo, Tudo. vê se tá tudo dentro do que o briefing realmente pede, as necessidades ali. E aí já pega e Exatamente. depois já vai para a terceira etapa, segunda, né, talvez, que é a modelagem, né? Exatamente. Mas primeiro é isso daí mesmo. É tudo no papel. Tá. E aí você modelando esse projeto, como que você dá continuidade? Como que é a sua etapa, o seu workflow? Você modela, coloca textura, você só modela, depois coloca textura em tudo, depois iluminação. Fala um pouquinho sobre esse passo a passo. O passo a passo meu é modelagem já com textura. Uhum. Eu já tenho um preset ali de materiais que eu já vou modelando.
no próprio papel, eu já vou puxando umas setas ali, tipo, aqui é napa preta, aqui o logo vai ser branco, vai ser com LED, então eu já consigo guardar todo o projeto que eu fiz no papel na minha cabeça tridimensionalmente. Eu já consigo. E quando eu vou para o 3D, cara, é desenvolver, é colocar dentro do computador que está na cabeça. Uhum. E qual que é a cereja Basicamente, do bolo que você faz no 3D para finalizar o projeto? Você fala, pô, a necessidade tá boa, o modelo tá bom, textura, iluminação, mas aí você pega aqueles 30 segundos de girar projeto, orbit, 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 e você fala, tá faltando alguma coisa. cara, para mim, É. eu acho que a iluminação é o que mais conta no projeto. Eu acredito que uns 50% é a iluminação. Uhum. Com as texturas, é o que vai deixar real, é o que o cliente quer ver. Ele quer ver o stand dele pronto ali antes de estar construído. Uhum. Então, essa é É a isso que a gente cereja tenta do chegar. bolo. É a cereja Exatamente. do bolo. Exatamente, porque tem alguns projetos que a gente faz e de início tá muito louco, projeto bonito. Você começa a desenvolver, vai soltando prévia, né, render interativo, você fala, nossa, tá muito louco. E quando você finaliza, você fala, mano, tá faltando algum detalhe, eu não sei o que é. Aí você gira, gira. Aí você coloca um negocinho, não é? Muda uma corzinha de um detalhe, não é? Quando você vai ver, pum. Às vezes uma iluminação que nem você tá falando acende, você fala, puta, tava precisando daquele highlight naquele pedacinho da testeira, né? Exatamente. Respeitar ali dentro do 3D o que você vai ter na real lá no pavilhão. Uhum, É a luminária, é a que você planejou, tem que estar lá, uhum, é respeitar a hierarquia das luzes. uhum. São vários processos que a gente faz. Às vezes é um tapa ali no Photoshop, que a gente faz uma editada, um brilho e contraste. Muito bacana. Ó, Geralmente é isso. seguinte, o Elvis Carrasco, ele é um seguidor novo meu, tá? Ele é de fora do Brasil, eu não me lembro agora qual país que ele é, mas ele é uma baita pessoa legal. Ele colocou aqui, ó, como que ele faz a textura do pixelado do painel de LED. Se você conseguir falar bem rápido, mais ou menos como que funciona, para ele entender. Do painel de LED, Isso, aquele hoje eu pixelado uso que tem os tuk tuk tuk. pontinhos, né, os pixels, né? Hoje eu uso o checker. É o checker. O checker e o preto e o branco, né? No branco a gente coloca a imagem, que vai ser o que você está vendo visual, e o preto, que são os pixels. A Uhum. gente coloca ali no VW, que cada um fica de um tamanho, e a gente consegue colocar essa imagem lá. Ah, então é tudo no próprio material ali, e aí coloca no emission também, né? Pra acender ele. Exatamente, exatamente. Já teve um tempo, quando eu não tinha técnica, de montar uma arte já com os pixels, né? Entendi, cara. Acontece. Viu, Elvis? Essa é pra você. Então começa a usar o checker, vai fazendo alguns testes aí, que vai dar certo. Exatamente. Bora pra próxima pergunta aqui. O A Jéssica Figueiredo, ela pergunta aqui, ó, qual a sua maior conquista na vida profissional e pessoal? Caraca, boa pergunta. Qual foi uma A das maior maiores conquista conquistas profissional? profissional, boa Te pergunta. pegou de surpresa? Se te pegou de Pegou de surpresa, não tem surpresa. problema. Pessoal, você lembra alguma conquista pessoal? Ó, Conquista pessoal, cara, com o resultado do nosso profissional, a gente consegue bastante coisa no pessoal, né? uhum, Falando financeiramente, e tanto pessoal a gente consegue muito no profissional. uhum. Seu relacionamento, sua família, Falou tudo, é ambos isso. estão É ligados. isso, na verdade, o pessoal Ambos você pode estão falar, ligados. pô, meu filho. Na verdade, pra mim, uma conquista é o meu Exatamente, filho, cara. Hoje, meu filho, eu amo eles. Tá louco, eu não consigo exatamente. viver sem meus dois pequenos, né?
Exatamente. Essa é a minha maior conquista também. Meu filho, minha esposa, minha família. Isso aí. É isso. Muito legal, cara. O Cadu, que é o grande Carlos Eduardo que passou por aqui. Cadu, um beijo, meu brother. Você é demais. Olha, ele coloca aqui, ó. Ele faz até uma tira aqui com duplo sentido. Pergunta pra ele se faz mó cota que ele trampa na área. Já faz mó cota. Mais ou menos quanto tempo, Cotinha? Cara, que eu me lembro, com certeza mais de 10 anos. É. Com certeza mais de 10 anos. Contando freela, com dentro de empresa, foi uns 10 a 12 anos. Legal, cara. Muito bacana. Então já faz um tempinho já, um bom tempinho, né? Você É, começou muito cedo, né? Pelo que você exato. contou. Se for contar como desde cadista, cara, aí já faz uns 15. Mas Nossa, é assim, bastante tempo. com 3D, acredito que 10 anos. É praticamente o que eu tenho aí, 13 anos de tempo aí de jornada também, né? Cadu, tamo junto, viu, mano? Valeu Salve, Cadu. pela ajuda aí. Aí tem um outro brother aqui, o Elton Lira. Fala pra ele contar o que é o Daurélio. Sem citar nomes, mas meu brother, aqui é aberto, não tinha como deixar de citar o seu nome. Vamos lá, vamos lá. Caraca, Lira, olha o Lira aí. Da Aurélio foi um dicionário, cara, que a gente desenvolveu dentro da empresa Aham. de, de besteira. Cada um que falava errado, a gente anotava. E a gente, cara, a cada uma semana, 2 semanas, a gente abria lá para ler e cada um ficava falando uma palavra que o outro falou errado, meu. E era gargalhada o dia inteiro, meu. Foi mal barato. Ah, Foi isso que daí. legal, cara. Salve Lira. Esse tipo de resenha é muito bom quando você trabalha internamente, né? Eu fiquei alguns anos na minha casa trabalhando aí como freelance e hoje eu tô na cenografia, mas às vezes junta, mano, os moleque aqui, ó, É, surge umas coisas que você não sabe nem da onde saiu, mas é risada pra tudo quanto é lado. exatamente. E é só moleque mesmo, né, meu? Mas é muito, Só o sexo masculino, né? mas é muito bacana. Elton, valeu pela pergunta aí, cara, muito legal. É bom saber aí, Valeu, mas Lira. mais uma. E aqui, ó, o Daniel Gonçalves. Para você, Daniel Gonçalves. Ele fala aqui, ó, de precificação, como elaborar um orçamento de complexidade, na verdade, de complexidade, metro quadrado e hora de trabalho. Qual é a melhor forma? Qual é a melhor solução? Cara, boa pergunta. Eu acredito que cada profissional tem o seu valor, Uhum, cobra o preço que acha que deve ser cobrado. É claro que no início a gente começa cobrando um valor inferior uhum, ao mercado, para a gente entrar no mercado e tudo mais. Mas na nossa área, geralmente para stand, a gente cobra por metro quadrado do stand. uhum, E a gente é comissionado, né? Se a gente tem sucesso no projeto ou não, se ele realmente vai ser executado. uhum. E seria isso. Legal. Metro quadrado, Uhum, depende da complexidade do projeto. A gente sabe que vai demorar, ao invés de 3 dias, uhum, vai demorar 5, porque é muito grande. Aí você pode cobrar um extra e ver o que que dá. uhum. Muito legal, cara. Eu tô falando isso porque realmente é um assunto que é meio difícil de se falar, né? Então, Bem eu complicado. acredito que para quem tá vendo esse vídeo agora, não tem muita noção, é claro que tem muitos profissionais aqui que já tem um longo tempo de estrada, que já sabe como funciona. Mas agora para vocês que estão iniciando agora, é o seguinte, o metro quadrado, ele é cobrado, tá? O metro quadrado é o mais padrão, a gente possa dizer. Tem lugar que faz só o metro quadrado e não tem comissão, um metro quadrado mais alto. Tem lugar que também costuma ser mais padrão, que é os dois, é o metro quadrado mais a comissão, né? E tem lugar que Sim. é o valor cheio do projeto. Vamos supor, uma agência de marketing que não está acostumado com isso vai te contratar para fazer um projeto e ela vai falar assim, quanto que é o projeto? Não é metro quadrado. Então você vai ter que dar um valor aí, sei lá, de uns R$ 800 um projeto,
dependendo 1.500, o tamanho do projeto, e aí existe o sucesso e o não sucesso, né? Então vamos supor que você vai cobrar Exatamente. R$ 800 em um projeto aí de, sei lá, 50, 60 metros quadrados, e eu tô chutando, tá, gente? E aí Uhum. vamos supor que fechou o projeto, você ganha, não é uma comissão em porcentagem, é um sucesso. Você combina um valor que se fechar é um bônus que ele te ajuda. Então, são essas maneiras que É costuma isso aí. trabalhar, né? E o que eu posso dizer para vocês que hoje a base, mais ou menos, tá? Pela minha cabeça que eu conheço, é mais ou menos de 1 metro quadrado de quem está iniciando aí uns R$ 3, até mais ou menos uns R$ 5 a R$ 6 o metro quadrado, né? E a comissão também eu posso Exatamente. falar que é de, sei lá, 2%, até tem gente que cobra até 6%, então fica meio difícil. Acho que vai muito do seu lado de tempo, de longa data, de projetos, né? Muito também do seu marketing pessoal e do seu projeto mesmo, seu feeling de Exatamente. você saber apresentar um bom projeto, e enfim. Então é mais ou menos uma base assim, né? Vai o que você tem de bagagem também, de know-how. Tudo conta, né? Às vezes um Aham. profissional cobra o mesmo valor do que o outro, mas faz na metade do tempo. Uhum. Então, aí é questão de ajuste, questão de sentir o mercado e vamos que tem espaço para todo mundo. É isso aí, Daniel Gonçalves. Espero ter ajudado aí com a sua pergunta. É um papo meio curto, né? Mas dá para aí conseguir ampliar um pouco os horizontes, né? Exatamente. E galera, essa parte que às vezes eu coloco para vocês no meu stories, né? Quem tá na hora e consegue abrir essa caixinha de pergunta e fazer uma pergunta, isso ajuda bastante, tá? Até quem às vezes tem uma dúvida, alguma outra coisa, e não precisa ter vergonha, que às vezes você fica meio com o pé atrás, pô, eu queria perguntar, mas eu sou meio tímido, não tem problema, ninguém vai ver, é claro que só depois aqui, né, eu vou ler e vou estar mencionando o seu nome e a sua pergunta, mas isso é super válido pra gente, até pra gente saber um pouquinho mais sobre quem eu estou entrevistando, certo? Então, pro próximo convidado, eu vou também estar fazendo essa caixinha de pergunta e seria muito importante se vocês conseguirem ajudar também nas perguntas. E é o seguinte, Cotinha, agora é o papo descontraído e super descolado aqui do F9. Você já deve mais ou menos imaginar, mas eu queria saber, cara, algum momento que você passou algum perrengue, algum momento que foi engraçado? Fala alguma coisa que já aconteceu aí que te marcou. Cara, vou falar um pouquinho aqui. Assim, de um tempo atrás, eu não me recordo, mas o que me marcou muito foi nessa pandemia. Bem no início da pandemia, todo mundo em casa, a gente não estava adaptado com as câmeras e tudo mais, esse formato novo, né? Todo mundo trabalhando de casa, home office. E aconteceu de uma vez, não, eu naquele verão todo a gente trabalha só de camisa, né? Para fazer reunião e tudo. A gente fica o quê? De cueca em casa, né? Então, minha esposa com meu filho na aula online, então eu passei sem querer na câmera de cueca. Então, o que eu tenho para contar foi, Putz, cara! foi, Você foi deixou coisa ligado e rápida, esqueceu? foi sem querer, cara, e foi, passou. Foi Ma- coisa de 2 segundos, mas fui capturado. Mas eu espero que seja uma cueca pelo menos grossinha, né, velho? Ou tava tipo um frau. Não, não, bonitinha, Uma samba bonitinha. canção. Se fosse uma samba canção, tá boa. Né, cara? Nossa, mas ó, falar de trabalhar em calor, cara, eu sofro com essa cadeira aqui, tá? Porque é de couro e trabalhando em casa. Eu lembro que no verãozão é o que você falou, mano, grudava as pernas, grudava tudo. Exatamente. Aí eu tinha que colocar uma E a nossa máquina toalhinha. esquenta, né? Ah, nossa, pô, o inverno que nem agora, eu tô pegando fogo aqui, ó. Bola de fogo. Ai, cara, que legal, cara. Isso Aí, aí. perrengue, você lembra de alguma coisa que já aconteceu de você falar, puta, mano? Perrengue, cara, É que tem um complicado. monte, Eu né? É lembro. que pegar assim de. É,
Assim, se eu lembrar de um perrengue mesmo, foi bem no início Aham. que, não sei, se eu estava numa situação difícil, eu tive que pegar emprestado máquina do serviço para trabalhar aos finais de semana. Talvez acho que Caramba, foi um mano. perrengue que eu passei Com certeza, bem no velho. começo. Todos os finais de semana eu pegava a máquina, levava para casa, trabalhava e voltava na segunda com as máquinas. Então, era isso. Caramba, mano, olha só, também é um perrengue. E, cara, pra galera que tá começando hoje, tá? Dentro do que você imagina, qual é o melhor caminho, assim, pra eles que vão iniciar e tá achando legal? Gostei da área, quero iniciar. Qual é o caminho que Tá. você acha melhor? Olha, o caminho, primeiramente, eu acredito que tem que ter vontade. Você tem que ter vontade de trabalhar nessa área, se interessou, cara, correr atrás, estudar, fazer o seu melhor, entregar no prazo, fazer um bom portfólio, cara, um bom portfólio Uhum, é aquela frase, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Hoje a gente, de artista 3D, a gente, a gente não manda currículo, a gente mostra o portfólio. uhum, Então, cara, se você tem excelentes trabalhos, busca referência, se inspira em alguém ali com um design que você acredita que se encaixa no seu perfil, se é futurista, se é minimalista, uhum, se é orgânico. E, cara, estuda, estuda sempre e vai se aperfeiçoando, uhum. vai se atualizando e vai postando em rede social. Vai chegar uma hora certa que você não vai dar conta de atender os clientes. Você vai ter que declinar, infelizmente, né? É, E ou passar para outras pessoas, para os amigos. uhum. E acredito que seja isso daí. Legal, cara. E aquele lance também de fazer amizade, né? Porque ajuda bastante, ainda mais hoje com o lance de Instagram, tudo, a gente Ah, consegue exatamente. Esse fazer. network é muito importante, porque, cara, pessoas precisam de pessoas. Então, Sim. a gente aprende muito. A gente aprende muito trabalhando com um cara do lado, ou numa empresa que tem 5 projetistas, a gente mistura as ideias, mistura como cada um trabalha, as ferramentas. É verdade, Dentro cara. do software, o software é imenso, né? A gente fala que a gente mexe no 3D Max, mas a gente mexe nem 10% nele, porque é muito complexo, Uhum. né? Então, Na verdade, o 3D Max é é, até um software que não é nem pra arquitetura, né, mano? É muito mais pra cinema, né? Se você for para ver. cinema, A gente tá? começou a utilizar Exatamente. ele, mas ele é muito mais pra cinema, né? E, pô, É isso pra mesmo. quem tá vendo essa fumacinha aqui, ó, e fica imaginando, tipo, o que que é isso aí que o Gup Visan fica usando nas paradas? Só, galera, pra mostrar pra vocês, ó. Isso daqui aí são óleos essenciais, tá? Que eu coloco aqui, ó, pra vaporizar um pouco e elevar esse astral do Gup Visan. Eu costumo usar o Citrus Bliss. Na verdade, não é nem propaganda que Bacana. eu tô fazendo, é só mostrar pra vocês que pra mim funciona, não sei pra você, né? Vale testar. Isso daqui é uma coisa de fresco, Fresco. né? E Tá assim, certo. cara, assim, ó, qual que é a sua expectativa? São as suas expectativas pra nossa área daqui pra frente, né? Todo mundo tá realmente falando que vai ser uma área que promete, né? Vai ter bastante evoluções aí, crescimento. Queria saber um pouquinho de você. Cara, eu acredito que vai ser muito bom daqui para frente. Uhum, Já está sendo, na verdade, né? Esse boom aí pós-pandemia, ou entre aspas, né? Que, cara, tá todo mundo numa loucura, numa correria, tá insano de verdade, é prazo muitos curtos, uhum, então eu só tenho, cara, só expectativa boa mesmo, uhum, porque pavilhões estão crescendo, estão crescendo, né? Empresas estão comprando pavilhões, tá uhum. virando particular, então É verdade.
só tem a crescer esse mercado. Então, Aham. é muitas feiras atrás de outras, né? Imagine quantos projetistas tem que ter para atender essa demanda toda, produtor, marceneiro, Nossa, montadoras. É muito grande o nosso mercado. A gente ficou meio esquecido na pandemia, mas, cara, é verdade. agora estamos a todo vapor. Daqui a 5 a 10 anos, vamos continuar estourando, se Deus Legal, quiser. cara, muito bom saber disso. E é aquilo, né, cara? O nosso evento, a nossa área de eventos, a gente tá falando até muito mais de São Paulo, né? Nossa, Quantos eventos não tem em São Paulo e ainda fora de São Paulo? Então é uma coisa que não para, né? Os eventos, né? exatamente, Se a gente exatamente. for agrupar tudo em questão é evento de cenografia, é stand, é festa, então é tudo uma afinidade de coisas que também não é também só para projetista, né? Então tem o cara que faz a venda, tem o arquiteto, tem o cara da produção, então são segmentos dentro da arquitetura promocional, né? Bastante, Que é só crescimento, né? Então hoje a gente fala exatamente. de que está faltando projetista, mas também está faltando em outros segmentos dentro da nossa área, produtor, o cara ali Sim, que da marcenaria, entendeu? Os empreiteiros, está faltando, né? Então é uma área que exatamente. voltou com tudo, né? Foi a última a voltar e voltou com aqueles dois pés no meio do peito. Exatamente. Graças a Deus, só tem a melhorar ainda mais. É verdade. Cara, Cotinha, é o seguinte, muito obrigado por ter participado. A gente vai ficando por aqui, galera. O papo foi bom, passou bem rápido, né? Na verdade, a gente vai conversando algumas coisas aqui, passar muito rápido. Então, eu queria agradecer você, Cota, por ter participado aqui do F9 Podcast, ter contado um pouco da sua história, né? E foi legal pra gente conhecer um pouco mais sobre você, cara. Imagina, eu que agradeço. Foi uma honra para mim. Parabéns pela iniciativa aí. Cara, muito sucesso aí para você, para toda essa galera aí, artista Amém. 3D, para todos da nossa área, na verdade. E, cara, vamos que vamos. Muito Muito legal, obrigado aí. Cota. Galera, e é o seguinte, eu vou deixar todos os links dele também aqui embaixo na descrição, tá? Então eu vou deixar o Behance, vou deixar todos os contatos. É legal depois de um bate-papo que a gente teve aqui, você ir lá e conferir um pouco mais o trabalho dele, né? Então você vai ver que isso aqui não é da boca pra fora, não. Realmente o cara é bom, entendeu? Eu Imagina. queria agradecer também a todos vocês seguidores que estão me ajudando nessa nova etapa aqui com o F9 Podcast. Vem comentando, vem curtindo. Então é isso. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal agora, dá um curtir, compartilha e não esquece, ó, ativar o sininho é a melhor coisa para você que está gostando do assunto, porque vem novos convidados, você já vai estar sabendo, então já pum, ativa para ficar entre os primeiros aí para assim que sair o vídeo você já tá em primeiro lugar. Fechou, galera? Então esse daqui foi o quarto episódio com o Alexandre Cota. Espero que vocês tenham gostado. Segue comigo, porque ainda tem muito mais ainda para apresentar para vocês. Então a gente vai ficando por aqui. F9 Podcast. Apertou, começou. Gupi Visan. Grande abraço. Fui! Valeu, pessoal.